Oi pessoal, tudo bem? Hoje pela primeira vez no canal nós vamos falar sobre o charuto Off Cuba. O que é um charuto Off Cuba? O charuto Off Cuba é simplesmente um charuto não cubano, ou seja, é um charuto que ele é fabricado fora de Cuba, ou seja, é um charuto que ele é produzido na Nicarágua, em Honduras, na República Dominicana e até mesmo os charutos brasileiros, ou seja, os nossos charutos nacionais, também podem ser chamados de charuto Off Cuba. Tá? Existe uma infinidade de marcas de charutos não cubanos. Tá? Essa infinidade de marcas, primeiro, se deve ao fato de que o charuto cubano ele não pode ser vendido, legalmente nos Estados Unidos. Então acaba que os charutos não cubanos eles acabam entrando nos Estados Unidos para abastecer o grande mercado americano de charutos. Então por isso que a gente tem aí uma grande variedade de marcas. Bom, eu escolhi um charuto Off Cuba que eu gosto muito. Para mim é considerado um dos melhores charutos Off Cuba, apesar que tem vários outros charutos Off Cuba também muito bom. Eu escolhi um charuto da Oliva, que é o Melânio Robusto. A Oliva é uma tabacaleira que se localiza na Nicarágua. Então, esse charuto aqui é de origem nicaragüense. Tá? São charutos premium de alta qualidade. Tá? Essa série V Melânio, ela sempre está entre as melhores classificações, as melhores revisões das revistas especializadas. Só para citar aqui um exemplo, em 2013 e 2014, dois charutos da Oliva foram considerados charutos do ano em 2013 e 2014. Em 2013, o Churchill, tá? Então o mesmo Oliva Melânio, só que no formato Churchill. E em 2014, o mesmo Oliva Melânio, só que no formato figurado. E esse Oliva Melânio Robusto, que a gente vai fumar hoje, em 2016, ele ficou entre os 8 melhores charutos pela Cigar Aficionado, que é uma revista muito importante, talvez a mais importante do mundo, na avaliação, e na demonstração para a gente de charutos. O que chama bastante atenção nesse charuto é o formato dele. Vocês podem ver que ele tem um formato aí quadrangular. Esse formato aí quadradinho nós chamamos de box pressed. O box pressed é um formato quadrangular na qual o charuto, depois de pronto, ele é colocado numa prensa e que tem um formatozinho quadrangular. E aí ele fica nessa forma. É um formato muito comum nos charutos não cubanos, a gente não observa isso nos charutos cubanos. E para mim, na minha avaliação, é puramente estético, não interfere em nada com o fluxo do charuto, nem para melhor e nem para pior, é muito mais estético. Esse charuto, a capa dele, que é uma capa muito bonita, é uma capa que vem do Equador. Já o restante, ou seja, o capote e toda a tripa, ou seja, todo o miolo desse charuto, ele vem da Nicarágua, principalmente das regiões de Estelí e de Jatapa, que são duas importantes regiões tabacaleiras nessa região aí da Nicarágua. Vamos cortar esse charuto aqui e dar algumas impressões sobre ele. Vou fazer um corte tradicional, um corte reto. Vou dar uma degustada a frio para ver. Ele promete ter um bom fluxo. E é frio assim na boca, um pouco terroso, tá? O que é característico dessa linha de charutos da Oliva. Bom, então vamos
acender o charuto. Muito cuidado, eu sempre falo isso nos meus vídeos, pensando nos iniciantes, para que não chegue muito perto do isqueiro, para que a gente não queime muito a capa do charuto, para a gente não estragar. Nosso charuto está aceso. Vamos aqui no primeiro tiro ver aqui as nossas impressões aqui desse charuto. Um fluxo ainda um pouco apertado, ele está soltando ainda, né? E nesse primeiro terço a gente observa aquele mesmo sabor terroso da fumada dele a frio. E eu classificaria a fortaleza dele de uma fortaleza média, apesar dele ter uma capa mais para escura, mas não é um charuto forte não, é um charuto aí de fortaleza média. Talvez ele fique um pouquinho mais forte no último terço, mas nada que o iniciante não possa estar fumando esse charuto aqui. A gente observa o fluxo soltando um pouquinho mais. Vou dar uma corrigidinha aqui. Soltando um pouquinho mais. E o sabor terroso desse charuto é o que mais me chama atenção. Mas é um charuto, além do sabor, ele é muito aromático também. O fluxo cada vez melhorando mais. Um charuto extremamente aromático, muito cedro nessa fumaça. Não tem nada de picante. Quando a gente vai comparar um pouco com os charutos cubanos, a gente não observa nada picante, nada pegando na ponta da língua. Realmente um charuto aí muito agradável, muito fácil de fumar, muito leve. É comum a gente observar nos charutos não cubanos um fluxo muito grande, né? E então em alguns charutos a gente não consegue nem perceber muito os sabores, principalmente os sabores, os aromas até que a gente ainda consegue perceber, mas os sabores ficam um pouco comprometidos devido ao excesso de fluxo, excesso de fumaça. Esse daqui ele tem um fluxo muito bom, mas não chega a ser aquele fluxo muito grande que chega aí a incomodar a degustação, não. Realmente é um charuto muito bem construído, muito equilibrado. Sensacional o charuto, gosto muito desse charuto. A Oliva, falando um pouco sobre a marca, ela já começou desde do final de 1880 alguma coisa, a fazer os seus primeiros charutos em Cuba, tá? Então a família Oliva é uma família cubana, e que já fazia os seus charutos em Cuba. Quando tivemos a Revolução Cubana, isso não só aconteceu com a família Oliva, mas isso aconteceu com várias famílias que lá produziam os seus charutos. Eles acabaram sendo expulsos, né, pelo regime de Fidel Castro, e tiveram suas terras confiscadas. E aí dessas famílias acabaram procurando em outras áreas fora de Cuba regiões para continuar a fazer o que sabiam fazer muito bem, que eram plantar o tabaco e produzir aí tabaco de qualidade e charutos de qualidade. Então a família Oliva, depois de alguns anos, acabou chegando e se instalando na Nicarágua, principalmente na região de Estelí, que é uma região muito famosa da Nicarágua por seus charutos de qualidade. O fluxo agora deu uma estabilizada, está excelente,
do formato que eu gosto mesmo, nem aquele fluxo apertado, nem solto demais. O terroso agora ele deu uma equilibrada e a gente consegue até sentir umas nuances um pouco mais adocicadas no charuto. Os charutos cubanos não são tão adocicados, a gente não observa muito esse sabor adocicado nos charutos cubanos. Agora, nos charutos off Cuba é muito comum esse sabor adocicado. Eu observo isso principalmente nos charutos da República Dominicana. Na Nicarágua um pouco menos, mas a gente observa isso daqui também. E aí, pensando nisso, eu resolvi harmonizar esse charuto com um rum, né? Eu escolhi aqui este rum aqui especialmente para degustar esse charuto. Kraken é um rum mexicano, de fabricação mexicana. Ele tem um teor alcoólico um pouquinho menor do que o rum tradicional. O rum tradicional tem em torno aí de 40% em média. O Kraken ele tem 35%, então é um pouquinho menos, 5% menos. Mas o que eu mais gosto nele, para casar com um charuto off Cuba, é o adocicado dele, porque no processo de fabricação desse rum, eles acabam colocando algumas especiarias que o fabricante não revela o que é, mas acaba que o produto final fica um rum caramelizado, um pouco adocicado e com teor alcoólico alto, né, de 35%. Isso casa muito bem com o charuto de uma maneira geral, com qualquer charuto, mas com esses charutos que tem um leve tom adocicado na boca, eu acho que combina muito, muito bem. Então, ele é um charuto que ele vai evoluir daqui para frente de uma maneira linear, sempre com uma notazinha terrosa, uma notazinha adocicada, mas não aquele adocicado doce mesmo, é um adocicado mais pro chocolate amargo e que intensifica um pouquinho. Às vezes esse amargo no finalzinho do charuto pega um pouquinho, mas assim, nada de maneira intensa, tudo de maneira muito mediana, vamos dizer, não chega a ser suave, mas mediana. Bom, gente, eu vou continuar fumando aqui esse charuto sensacional, tomando meu rum. Era isso que eu queria falar para vocês a respeito desse charuto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os próximos vídeos eu vou trazer também alguns charutos aí diferentes, talvez um outro não cubano, um outro off Cuba, para a gente poder estar passando aí alguma historinha dele e até degustando para vocês terem aí o conhecimento dos charutos off Cuba, que é um mercado completamente diferente do mercado cubano. Tem muitas marcas, entendeu? E aí é bom a gente dar uma peneirada nisso daí para poder ver o que realmente compensa tá fumando dos off Cuba e o que não compensa de repente tá fumando. Tá joia? Obrigado a todos, obrigado pelos comentários, obrigado pelas críticas também, isso é importante, tá? Continue acompanhando a gente, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, e na descrição, inclusive, eu vou colocar o local que eu costumo estar comprando os meus charutos, inclusive onde eu compro esses charutos também off Cuba. Eu não gosto de estar falando aqui nos vídeos, até porque eu não sou patrocinado, esses vídeos, eu não ganho dinheiro com esses vídeos, para mim é um hobby isso daqui. Eu gosto realmente do mundo de charuto e na verdade eu gasto dinheiro com isso daqui, eu não ganho, tá? Mas eu tenho um relacionamento muito bom com a minha tabacaria local aqui, então hoje eu vou colocar na descrição o nome da tabacaria. Eles têm também um perfil no Instagram, então quem for daqui da região aqui de Vila Velha, de Vitória, e tiver interessado em estar comprando um bom charuto, eu vou colocar aí na descrição.
tá joia? É sempre interessante a gente estar fortalecendo aí a nossa tabacaria local, tá legal? Muito obrigado, um forte abraço a todos e um ótimo charuto aí para vocês, tá bom?